Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Evangelismo Cristão, lições de Paulo para alcançar o mundo. Nesta análise, vamos ver que a eficácia de Paulo não se devia ao acaso, mas a uma arquitetura missionária muito bem pensada. Ele focava em centros urbanos influentes para a mensagem se espalhar e mantinha um discipulado bem próximo, usando cartas e enviados para fortalecer os laços. A gente também vai ver a importância de ouvir primeiro, sabe? De ter um interesse genuíno pelas pessoas. Um bom exemplo disso é Enoque, um modelo de integridade entre a fé e a vida pública. No fim, o serviço a Deus exige uma entrega total, que une fervor e inteligência. E a maior de todas as estratégias é a transformação pessoal, como a do próprio Paulo, que passou de perseguidor a pregador da fé. Para a gente fazer essa análise de uma forma bem estruturada, nós organizamos o método de Paulo em 4 pilares. O primeiro é a sua arquitetura missionária estratégica. Depois, a gente fala sobre o discipulado relacional e pessoal. Em terceiro lugar, um conceito fundamental, o evangelismo bilateral, que é basicamente ouvir primeiro. E por fim, o testemunho, que é a integração total entre fé e vida. Então vamos começar pelo primeiro ponto. A expansão do evangelho por meio de Paulo não foi, de forma alguma, fruto de um improviso, por mais apaixonado que fosse. Foi, na verdade, o resultado de um método, de uma arquitetura deliberadamente pensada para maximizar o alcance e, mais importante, a permanência da mensagem. É essencial a gente entender isso aqui. O evangelismo de Paulo não era guiado só pelo impulso do momento. Pelo contrário, era baseado numa estratégia com muito rigor conceitual, que nascia de uma fé sólida e direcionada. Pensa bem, a vastidão do ministério dele, cobrindo milhares de quilômetros em condições super adversas, isso só foi possível por causa de um planejamento cuidadoso e, claro, divinamente inspirado. No plano teórico, a estratégia era bem clara. Paulo identificava os centros neurálgicos do Império Romano, cidades como Corinto, Éfeso, que eram verdadeiros polos comerciais, culturais, onde muita gente passava. Ao plantar o evangelho nesses hubs, ele não só alcançava aquela cidade, mas criava pontos de irradiação. A partir dali, a mensagem se espalhava de forma orgânica para as regiões vizinhas. E a gente conclui essa sessão observando a sofisticação desse método. Veja bem, Paulo não queria criar comunidades que dependessem dele, da sua presença física, muito pelo contrário. O objetivo dele era a multiplicação, estabelecer igrejas autossustentáveis com liderança local treinada, que fossem capazes de continuar o trabalho por conta própria. Agora, vamos passar para o segundo pilar. Uma vez que a igreja estava plantada, como é que Paulo sustentava essas novas comunidades? A estratégia não acabava ali, na fundação. Ela continuava por meio de um discipulado que era profundamente relacional e pessoal, mesmo que ele estivesse longe. A ausência física, seja por estar preso, pela distância ou por perigos no caminho, não significava de jeito nenhum uma ausência ministerial. Paulo usava muito bem as ferramentas que tinha na época para estender o seu cuidado, seus ensinamentos e seu afeto. E que ferramentas eram essas? As cartas apostólicas e, de forma crucial, o envio de homens da sua total confiança. A aplicação prática nos mostra isso com clareza. Homens como Tíquico e Onésimo, por exemplo, não eram simples mensageiros. Eles são descritos como ministros fiéis, irmãos amados. Era uma verdadeira extensão humana do cuidado de Paulo. Eles levavam notícias, transmitiam conforto e mantinham vivos os laços da comunhão. Algo que só a presença humana consegue fazer. Visitem o portal Encher os Olhos, curtam e compartilhem este vídeo. Retomando nossa análise, a gente chega agora ao terceiro pilar. E ele representa uma verdadeira mudança de paradigma. A gente entendeu o evangelismo como um processo bilateral. A ideia é simples, mas muito poderosa. O evangelismo eficaz é um diálogo, não um monólogo. A escuta vem antes da fala. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental e que desafia muitas das nossas práticas hoje em dia. Será que o evangelismo cristão se resume a uma mensagem transmitida de um lado só, onde uma pessoa só fala e a outra só escuta? O modelo que Paulo nos deixou sugere que a resposta é um sonoro não. A resposta prática para essa pergunta é a escuta ativa. Paulo demonstrava um interesse genuíno pela condição das pessoas, das igrejas. Ele queria saber, queria receber notícias, entender o contexto antes de sair instruindo. Essa atitude de ouvir primeiro é o que constrói a confiança necessária para que a mensagem seja bem recebida, e isso transforma o que seria uma mera propaganda em comunhão de verdade.
Vamos agora para a nossa sessão final, que é o testemunho. O testemunho eficaz, na perspectiva bíblica, não é uma atividade isolada, que a gente faz de vez em quando. É a integração completa entre a nossa devoção pessoal e a nossa ação no mundo. E para a gente entender a profundidade disso, vamos olhar para um modelo atemporal que resume essa ideia perfeitamente. E esse modelo é Enoque. A expressão andou com Deus não está descrevendo um isolamento, sabe? Alguém que vivia trancado. Pelo contrário, descreve uma vida que por si só já era um testemunho público e contínuo. Ele conseguia combinar uma comunhão profunda com Deus e, ao mesmo tempo, uma urgência profética, falando a verdade para a sua geração sem se retirar dela. Esse equilíbrio é essencial, e Paulo ecoa esse mesmo princípio lá em Romanos. É preciso ter fervor, claro, mas esse fervor precisa ser canalizado pelo serviço ao Senhor. Zelo sem direção vira fanatismo, e serviço sem fervor vira uma religiosidade vazia. É a união dos dois que produz um testemunho que realmente edifica. Então, concluímos essa sessão observando que a base para esse testemunho integrado é a entrega total. Evangelismo eficaz não é uma atividade de tempo parcial. Exige a apresentação do nosso ser por inteiro como um sacrifício vivo a Deus. Isso envolve coração, mente, alma, força, tudo, num ato contínuo de adoração. Bem, chegamos à conclusão da nossa análise. Depois de examinar a arquitetura, o relacionamento, o diálogo e a integração no método de Paulo, a gente precisa agora olhar para a verdadeira origem, o que estava por trás de toda essa estratégia. A trajetória de Paulo, como a gente pode ver aqui, é a de uma inversão radical. De cúmplice na morte de Estevão e encarcerador da igreja, ele se torna, depois do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, o maior proclamador daquela mesma fé que ele antes se dedicava a destruir. Você chegou até aqui esperando um resumo das estratégias de Paulo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Paulo não era um evangelista nato. Ele era o perseguidor da igreja. O homem que segurou as roupas de quem apedrejou Estevão, o mesmo que arrastava cristãos para a prisão. O modelo de evangelismo mais poderoso da história cristã foi escrito por alguém que antes destruía o que pregava. Isso muda tudo, porque significa que o evangelismo cristão não começa com um talento, estratégia ou alcance geográfico. Começa com o encontro com Cristo, que transforma o perseguidor em proclamador. E a implicação disso é direta, não tem como escapar. Se Paulo foi alcançado, ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance da graça. E se Paulo foi usado, então ninguém que foi tocado por essa mesma graça tem desculpa para ficar parado. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.